Salve, salve galerinha de São Miguel do Guamá, professor Neto aqui de matemática na área. E galerinha, esta é a nossa primeira aula de matemática aí para vocês, beleza? Eu sou o professor que estou responsável pelo conteúdo de terceiro ano e o conteúdo que a gente vai trabalhar é estatística, show de bola? Nossa primeira aula, presta atenção no vídeo, faça suas anotações, perfeito? E qualquer dúvida, só entrar em contato com o professor. Show? Então se liga aí na edição. Bebês, o conteúdo de hoje é estatística, vem comigo. Quando a gente fala de estatística, é muito importante que a gente saiba a divisão da estatística, que é em estatística descritiva e estatística inferencial. Professor, mas o que é estatística? É o seguinte, estatística é um ramo da matemática que está baseado na coleta de dados, perfeito? Estatística descritiva serve para quê, professor? Para a gente pegar esses dados e organizar eles, tranquilo? Ah, professor, a gente organiza para a gente aplicar na estatística inferencial. Muito bem. E em cima da estatística inferencial, a gente tira as nossas conclusões, perfeito? Meus amores, para a estatística é muito importante esses dois conceitos. Primeiro, população e segundo, amostra. Ah, professor lindo do meu coração, o que significa população? População é simples, são todos os elementos da tua pesquisa, perfeito? Ah, professor, e amostra? Amostra é uma pequena parte da população, ou seja, população é o conjunto de todos os elementos, amostra é um subconjunto da população, suave? Meus amores, porém é o seguinte, em estatística não é viável a gente analisar todos os elementos, a gente analisa apenas o quê? Apenas uma amostra e tira conclusões que é em cima da estatística inferencial. E quem são essas conclusões, professor? São medidas de tendências centrais para o teu Enem e a definição de medida de dispersão, perfeito? Mas aqui no momento a gente vai focar em medidas de tendência centrais, que é a média aritmética simples, a mediana e a moda. Isso aqui não cai no teu Enem não, bebês. Isso aqui despenca, perfeito? Com certeza vai estar lá na tua prova e você vai acertar. Só que o seguinte... Primeiro a gente calcula as medidas de tendência centrais para os dados brutos, que são os dados coletados. Suave? Vamos aqui para um exemplo, só para a gente entender o que é população e amostra de forma melhor, tá? Um exemplo bem prático, bem tradicional, que tu vai adorar. Vem aqui, ó. Falou de comida, a gente gosta. Meus amores, se liga o seguinte, exemplo da sopa. Aí eu te pergunto o seguinte, para te saber o gosto da sopa, precisa tu comer toda ela ou você beber toda ela? Precisa? Não, você pega o quê? Apenas uma parte daquela sopa e prova. E em cima daquela parte você tira suas conclusões, não é assim? A mesma coisa para a estatística. A sopa não é o total de elementos? É quem? A população. Se a sopa é a população, uma parte da sopa, que é esse cara que está aqui na colher, é chamado de quê? Amostra. Então, meus amores, vamos agora para os cálculos de medidas de tendência central. Suave? Se liga na mágica da edição, vem comigo. Voltando aqui, meus amores, com medidas de tendência central, vamos lá, vamos dar continuidade a essas dicas de expressão. E não te esquece, estatística não cai no Enem, bebês, ela despenca. Vem comigo aqui, ó. Para dados brutos, a gente vai calcular as nossas medidas de tendência centrais. Professor, quem são elas, professor maravilhoso? Média aritmética, mediana e a nossa moda, perfeito? Onde? A média aritmética é representada por esse x barra aqui, ó, que é a coisa mais simples desse planeta. É só você somar todos os elementos da sua amostra e dividir pela quantidade. Ou seja, a gente soma todo mundo, todos os elementos e divide pelo total. Tem uma formulazinha para representar, mas essa fórmula não te bate muito com ela não. Você só precisa saber o conceito, beleza? Ó, x barra, média aritmética simples, que é igual a quem, professor? x1 mais x2 mais xn, que são todos os teus elementos somados, dividido por quem? Por n, que é o total de elementos. Faz uma observaçãozinha na tua fórmula. Vamos agora para o segundo conceito, de mediana. De mediana é o mais simples, porém não pode esquecer jamais de organizar os dados em rol. Professor, o que é o rol, professor? Significa dizer que a gente está organizando esse cara em ordem crescente. Suave? Organizou os teus elementos em rol, aí a gente encontra o elemento que está no meio.
para a gente calcular a mediana, beleza? E o teu elemento central é o valor da tua mediana, suavão? Não te esquece, se a tua quantidade de elemento for ímpar, vai sobrar só um elemento central, que é a tua mediana. Agora, se a quantidade de elementos for par, meus amores, vão sobrar 2 elementos centrais. Eu faço o que com esses 2 caras, professor? Tiro a média aritmética entre eles, somo e divido por 2. Suave? E calculo o valor da mediana. E a moda é o mais simples. A moda é o cara que mais se repete. Aí você fala assim, ah, professor, eu tô na moda. Muito bem, você tá andando igual todo mundo, tá se repetindo bastante. Meus amores, moda, a gente tem 3 classezinhas. Primeiro, a classe amodal, quando não tem moda. A nossa classe bimodal, quando tem 2 modas. E para não ficar uma coisa chata, repetitiva, a gente tem a nossa classe multimodal, que tem mais de 2 modas. Suave? Faz uma observaçãozinha aí no seu caderno lindo e maravilhoso. Então, média aritmética. Soma todo mundo, divide pela quantidade. Mediana é o cara que está no meio. O que a mulher tem no meio das pernas? Aqui, ó, suas mentes poluídas. É o joelho. Beleza? E a moda é o cara que mais se repete. Não esquece de organizar a mediana em rol. Se liga nesse exemplo aqui, ó. Só para a gente fixar esses 3 conceitos simples e maravilhosos. Analisando a seguinte amostra das idades de certos alunos, a gente obteve os seguintes dados. Ou seja, a gente teve as nossas amostras aqui, né? A nossa amostra 16, 16, 14, 14, 18, 18, 16, 17, 17 e 16. Dica para tua prova. Primeiro cara que você calcula, a moda. Porque, professor, é mais simples, é visual. É só você identificar o cara que mais se repete. E vamos lá? Quem é o cara que mais se repete aqui, meus amores? Se você observar, é o nosso amigo 16, que se repete quantas vezes? 4. Ele não é o cara que mais se repete, ou seja, a nossa moda é igual a 16 anos. Professor, só isso que é a moda? Beleza, a moda é mais simples de calcular, perfeito. A gente vai para onde agora, professor? Calcula a mediana. Primeiro a moda, em seguida a mediana, porque a mediana é um pouquinho mais fácil que a média, suave? Então vamos lá. Quem que é a mediana? Não te esquece jamais de organizar os dados em rol. O que é organizar em rol, professor? Ordem crescente, beleza? Ah, professor, mas pode ser decrescente? Pode, mas vamos seguir um padrão. Primeiro passo, pegar o menor elemento, que é quem? O 14. Aí você vai organizando em rol e vai cortando. 1, 2, 14. 16 tem quanto? 1, 2, 3, 4. Coloquei os 4, 16. Ah, professor, 17 tem quanto? 2. Coloquei os 2, 17. 18 sobraram 2. Coloquei os 2, 18. Não organizei em rol, meus amores? Organizei. Perfeito. Agora é só encontrar os elementos centrais. Aí a gente lembra lá da professora Maricota. O que ela ensinou pra gente quando a gente ia encontrar o cara que está no meio? Corta a quantidade do lado esquerdo, corta a mesma quantidade do lado direito. É muito simples. Vou cortar aqui, ó, 3 desse lado. 1, 2, 3. Vou cortar quantos do outro lado? 1, 2, 3. Vou cortar um desse lado, professor. Do outro eu corto quanto? Corto 1. Sobrou quem, professor? O 16. Opa, sobraram 2 elementos. Por quê, professor? A minha quantidade de elementos é par. Se você percebeu, eu tenho 10 elementos, que é uma quantidade par. Eu faço o que com esses caras? Somo eles e divido por 2. Muito simples, muito tranquilo, muito de boa. 16 mais 16 dividido por 2, que dá 32 sobre 2, que dá 16 anos. Coincidência, tá bom? Nem sempre a moda dá igual a mediana. Suave? E por último, se precisar, se você resolve as suas questões por eliminação, aí você calcula a média aritmética simples. Como que eu calculo a média aritmética? Soma todo mundo, bebê, e divide pela quantidade. Porém, dica para tua prova, se liga. Você vai organizar esses caras um ao lado do outro e vai somar? Não, bebê. Você já vai fazer as somas dos elementos e já vai trazer de forma simples, um em cima do outro. Suave? Professor, que sei. Aqui, ó. A gente sabe que é o seguinte, 14 mais 14 dá quanto? 28. 16 mais 16 mais 16 mais 16 dá quanto, meus amores? 64. 17 mais 17? 34. E 18 mais 18? 36. Professor, então é só somar todo mundo? Perfeito, tranquilo, de boa. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então vamos.
4 e 6, 10. 10 e 12, 22. Vem o 2 e sobe o 2. Fica a unidade, sobe a dezena. 2 e 2, 4 e 6, 10. Professor. 10 com 6 dá o quê? 16. Olha como é simples. Ou seja, a tua média aritmética é quem? X barra, que é igual a 162, que é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade. Que são quantos elementos? 10. E 162 dividido por 10 é simples demais. Não tem um cara que tem zero lá no denominador? Corta o zero, desloca uma vírgula para esquerda. A nossa média aproximadamente, ou melhor, é igual a 16,2 anos. Meus amores, só para te saber se teus cálculos estão certos. O nome não é medida de tendência central, bebês? Porque significa dizer o que, professor? Que todos os caras que eu calcular tem que estar entre 14 e entre 18. Tem que estar entre esses elementos, o menor e o maior sempre, beleza? Vamos lá, moda deu o quê? 16, está entre 14 e entre 18. Mediana, 16 também. Perfeito. E média, professor? 16,2 anos. Excelente. Suavão, meus amores? Espero que vocês tenham gostado dessa dica pressão aí. E não te esquece, se gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha com teus amigos. Ah, pessoal, eu não gostei. Pode só de raiva. Curte, comenta e compartilha também. E não te esquece, matemática pressão é só o quê? É só vapo. Fui, até a próxima.